Olá, você assiste agora pela TV Evangelizar, por meio da Casa Provida também, Mãe Imaculada, mais um programa Sim à Vida. Esse programa que se propõe a levar o valor da vida humana desde o seu início, desde a concepção até a morte natural, passando por tudo aquilo que envolve a questão da vida humana. No programa de hoje nós vamos ter como convidada a doutora Ana Paula Cerqueiro, médica veterinária, Provida no Rio de Janeiro, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada pelo convite. Ana, você faz um trabalho de defesa da vida já há algum tempo, alguns anos, e esse trabalho está cheio de testemunhos, nós vamos tocar em vários pontos aqui durante esse programa. Como você começou a ser uma Provida, até para quem está em casa, poder perceber como que uma pessoa começa um trabalho como esse de defesa da vida? Meu início no trabalho Provida foi interessante, tem mais ou menos uns 10 anos que isso começou. E eu fazia parte da pastoral de rua, da paróquia São Sebastião, na Ilha do Governador. Pastoral de rua fazia o que essa pastoral? Eu cuidava de mendigos na rua. Mendigos na rua? Eu ia para a rua entregar comida, arroz, feijão, uma marmita, né? Então tinha uma equipe que preparava comida e eu fazia parte da equipe que entregava comida. Tá. Então, já é uma questão Provida, né? Já era Provida, sim. Então eu acho que Deus me preparou na pastoral de rua para que eu me despojasse de mim, para eu poder ter compaixão do outro, né? Então, às quartas-feiras, a gente fazia encontros nos cenáculos para rezar o terço. E durante esse período de rezar o terço, havia um sacerdote recém-ordenado que estava na confissão, na sacristia. E a gente estava ali rezando o terço. Naquele momento, eu ajoelhada, eu vi no chão, assim, uma poça de sangue e pedaços de bebê. E na época, meus filhos eram pequenos, né? Tinham 4, 5 anos. Quando eu vi aqueles pedaços, eu imaginei que fossem os meus filhos. E me desesperei um pouco, então eu sentei, eu saí da posição de ajoelhada e me sentei. Só para quem está em casa, claro, ela está falando aqui de uma imagem que ela teve, de alguma forma Deus deu essa imagem para ela, não exatamente estava a poça de sangue e os pedaços, não, né? Foi uma visualização, mas uma visualização, né? Tá. E foi breve, apareceu e sumiu, tanto que depois eu vi o chão de novo. E eu me sentei e quando eu olhei para o lado, eu vi Nossa Senhora de Guadalupe, que ela apontava para a poça de sangue e falava, a imagem apareceu de novo e ela dizia assim: reze pelo fim do aborto. Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira dos Providas, porque Nossa Senhora está grávida quando ela aparece para o índio Juan Diego. E quando ela aparece com uma faixazinha preta, simbolizando o luto, e as índias na época usavam a faixa, não preta, mas usavam a faixa aqui, que era a posição da grávida que usava aquela faixa. E ela apareceu para ele com a faixa preta, que era o luto pelo falecimento das crianças. Então, Nossa Senhora de Guadalupe, ela te dá essa imagem momentânea que você vê de Nossa Senhora. E o que ela diz? Ela fala, reze pelo fim do aborto no mundo. Reze pelo fim do aborto no mundo. Não era na Ilha do Governador, era no mundo que ela pedia. Você era da Ilha do Governador, uma localidade no Rio, mas na verdade era não ali, era a questão do mundo. Do mundo. E eu me sentei no banco, meio apavorada, depois que eu a vi, eu fiquei um pouco mais calma e procurei logo o coordenador. E foi interessante, o coordenador em pé, rezando o terço, e ele me olhou. Naquela mesma hora ele viu que eu estava diferente, né? E eu fui ao encontro dele e falou, Ana, o que houve? Eu falei, olha, Nossa Senhora pediu para eu rezar pelo fim do aborto. Ele falou, que bom que você me procurou. Nossa Senhora pediu para que eu levasse você para o padre. Levasse você para... O padre estava ali atendendo confissões. Atendendo confissões, né? E aí ele me levou até o padre. Quando nós chegamos para ser atendidos pelo padre, eu contei toda a história para o padre, para o sacerdote, e ele falou assim, que bom que você veio até mim. Nossa Senhora me disse que eu ia ter que delegar a função de dar palestras em escolas para uma pessoa e essa pessoa então vai ser você. Você está preparada para fazer palestra em colégio sobre o aborto? Eu falei, padre, eu não sei nada do aborto, eu só sei que eu sou contra. Só sei que eu não abortei meus filhos e que eu sou contra. Como a grande maioria das mulheres do Brasil, e não só das mulheres, dos homens, são contra o aborto. Sim. E ele falou, não tem problema, você vai estudar, você vai ler. Foi o que eu fiz. Então eu tive 15 dias para ler, estudei e fui fazer, 15 dias depois tinha marcado uma palestra, tinha 3 palestras já pré-agendadas pelo padre, esse padre abençoado, né? Ele marcou 3 palestras para mim e aí eu fiz as 3 palestras. Esse padre foi o senhor. Olha, você está me dizendo uma história que eu não lembro disso, mas tudo bem, eu acredito. Quer dizer, eu lembro em partes, né? A das 3 palestras exatamente que eu não estou bem lembrado. Então ali começa tudo, ali você começa a entrar nesse âmbito da defesa da vida. Sim. Aí as palestras foram assim, um pontapé inicial. Depois de palestra, uma pessoa chama, outra chama, outra chama. E eu entrei na Arquidiocese do Rio de Janeiro, no Movimento Provida.
E eles começaram a me delegar a função de atendimento às mulheres na rua. Então, eu comecei a fazer atendimento há 10 anos atrás nas mulheres que estavam indo fazer aborto. Fazendo aborto. Dessas palestras, você percebeu mudança, principalmente jovens, né? Nós estamos falando de jovens que te escutavam. Percebe alguma mudança, alguma história, alguma coisa assim? Teve um caso interessante. A primeira palestra que eu fiz, que o senhor delegou essa função para mim, que eu fui fazer, a criançada tinha 10 anos de idade, 10, 11 anos, e eu tinha receio de falar de aborto para eles, né? Então, eu falei de vida. Então, eu mostrei bebezinhos mais ou menos desse tamanho, assim, maquete, e eu mostrava para as crianças, falando, o bebezinho está na barriga da mãe, temos que valorizar a grávida, temos que dar parabéns quando a gente vê uma grávida na rua, e não fazer como a maioria da sociedade fala, você está grávida, você está maluca, mais um. Então, eu ensinava para as crianças valorizarem a vida. E esse menino de 10 anos, eu fui reencontrar com ele, com 16 anos, ele me reconheceu lá na Ilha do Governador, veio ao meu encontro, né? Ele estava tomando conta dos carros na rua, e ele disse assim, doutora, eu não me lembro muito do que a senhora falou, eu só me lembro que não era para abortar. E aqui está a foto da minha filha. Me mostrou a foto da filhinha dele, né, ele com 16 anos. E ele lembra que não era para abortar porque você falou numa palestra. Eu falei numa palestra que o senhor pediu para eu falar. A importância de falarmos para os jovens, para as crianças, de levar a mensagem da vida. E as mães, né? Teve alguma experiência tua em relação às mães que vinham te procurar? Tive muitas experiências, mas uma que me marcou muito, até hoje eu lembro dela, é o seguinte. Uma amiga minha me ligou e disse assim, Ana, eu preciso da sua ajuda urgente para ir no colégio do meu filho, primeiro ano do ensino médio, porque o colégio, não pediram a minha autorização e o meu filho chegou em casa contando que recebeu na sala de aula visita de feministas que estavam ensinando como utilizar pílulas anticoncepcionais, ensinaram como vestir o preservativo masculino e como introduzir o preservativo feminino, inclusive fazendo gesto, né? Elas se agachavam na sala de aula ensinando as meninas como introduzir o preservativo feminino. Então, essa mãe me ligou desesperada. Só um minutinho, né? Acho que é importante a gente falar disso aqui, porque, mas não deve-se fazer isso? Não, não deve-se fazer isso. A educação sexual compete primeiramente aos pais, primordialmente aos pais, e nós já falamos num programa anterior aqui sobre o feminismo, e não é o feminismo que deve levar isso para as crianças. Sim. Vai continuando? Então, ela me pediu socorro, eu falei, bom, então você vai comigo, porque é um colégio particular, dificilmente vai aceitar a entrada de alguém, ainda mais dizendo que é da arquidiocese, né? Porque todo mundo alega, o Estado é laico, mas temos que lembrar que o povo é religioso, né? E aí eu fui para o colégio, por minha surpresa, né? Quando eu me deparei com a professora de biologia, que havia ensinado na semana anterior à visita das feministas, ela havia ensinado que a vida não começava na concepção. Tem essa imagem que você pode mostrar? Essa imagem mostra o verdadeiro momento do início da vida, que é na concepção, né? Então, a mulher doa o óvulo e o homem o espermatozoide, aí começa a vida. E isso não era falado? Isso não foi falado. Na sala de aula, ela disse que começava na 12ª semana. Não só ela falou, como o livro didático da turma inteira, eu li esse livro, né? Dizia que a vida começava na 12ª semana. Então, quando eu me encontrei com ela, e ela havia sido uma amiga minha de colégio, então nós estudamos biologia juntas, o mesmo livro, mesmo professor. E eu levei essa imagem para ela e falei, você não lembra que a gente aprendeu isso junto? O professor ensinou isso pra gente, né? Então, como é que você tem coragem de ensinar errado para os alunos? E eu falei, eu sei, não precisa responder, eu sei que você falou isso. Você está fazendo isso para que justifique a vinda das feministas, para poder dizer que a pílula não é abortiva, né? A pílula do dia seguinte. Que nós sabemos que é abortiva. Nós vamos para um breve intervalo no programa Sim a Vida e já voltamos com os testemunhos muito fortes que nós vamos ouvir nos próximos blocos. Já voltamos. De volta ao programa Sim a Vida. Hoje nós estamos tendo aí um momento especial. Vamos falar de casos aqui agora que vai nos surpreender, eu tenho certeza sobre isso. Estamos aqui com a doutora Ana Paula Cerqueiro, ela é do Rio de Janeiro. Ana, eu sei que você tem nesses 10 anos aí, 10, 11 anos como pró-vida, muitos casos na bagagem. Eu queria que você trabalhasse com a gente aqui alguns desses casos, falasse aquilo que você vivenciou nesses anos. Tá. Tem um que eu me lembro,
um caso muito difícil. Foi a coordenadora da arquidiocese, me ligou e falou assim, Ana, tem um caso difícil, já estou em oração por você. Eu falei, bom, se é difícil, por que você não vai, né? Eu estava me tremendo, eu estava recente no Provida, e ela falou, eu falei, mas qual é a dificuldade? Ela disse o seguinte, olha, a mulher fez 7 abortos, está indo fazer o 8º. 7 abortos? 7 abortos. Mas, desculpa perguntar, mas era uma prostituta? Não. Cada gestação de um homem diferente. De um homem diferente. Né? E eu falei assim, o que faz você acreditar, falei para a coordenadora, o que faz você acreditar que ela vai me ouvir para não fazer o 8º, né? Ela disse, Ana, vai, a gente tem que ir, a nossa missão é essa, você tem que salvar vidas, você está sendo chamada por Jesus a salvar essa vida, não importa a dificuldade que você vai ter no momento. Eu falei, então tá, então eu vou. E aí marquei com essa mulher, o senhor sabe que no Provida nós não temos um escritório assim, mesa e cadeira, tanto que para mim é difícil até fazer um atendimento sentada. Eu faço atendimento em pé, embaixo de chuva, do guarda-chuva, onde a gente estiver, na praça, né? E com essa mulher não foi diferente. Eu fui de carro, parei num ponto final do ônibus, ela morava no bairro Bom Sucesso. Eu levantei a tampa do carro, da porta-malas, sentei com ela ali. No porta-malas? No porta-malas do carro. E fui mostrando como eu faço com todas até hoje, né? Você está com quanto tempo de gestação? E ela toda endurecida. Estou com 7, mastigando chiclete. Aí eu falei assim, bom, você está com 7, você sabe como é que é o bebê? Eu sei, o feto é assim. Eu falei, bom, o seu feto, seu bebê, está mais ou menos desse tamanho, só que esse aqui é de 5, né? 5 meses. Esse é o tamanho real de uma criança de 5 meses. Ou ela estava com 7, o dela maior com 7, ainda. Maior ainda. Ela, tô nem aí. E aí eu vi que não adiantava eu apelar, né, para mostrar para ela como era o tamanho verdadeiro. Aí falei, bom, então eu vou tentar ver com relação aos anteriores. Falei, tenta me falar dos seus abortos anteriores. Ela falou, olha, eu fiz aborto com todos os estágios gestacionais que a senhora possa imaginar. Fiz com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, né? Tanto que ela estava no 7º, né? Indo para o 8º. Aí falei, você sabe como é que era? Aí eu fui mostrando as fotos. 2 meses é assim, 3 meses é assim, 4 meses é assim. Fui mostrando a evolução do bebê. E aquilo em nada abalava ela. Daí. Era apenas mais um caso. Mais um caso. Eu falei, sabe como é que é feito o aborto? Ela falou, mais ou menos assim. Aí fui mostrando, esse método é assim, esse método é assim. A gente vai depois até num dos blocos mostrar os métodos de aborto. Fui mostrando os métodos, ela falou, tô nem aí. Como eu vi que nada do que eu tinha ali era suficiente para fazê-la desistir do 8º aborto, eu fui então rezar o texto da Divina Misericórdia. Nem perguntei qual religião era ela, não perguntei de quem ela seguia, nada, perguntei nada. Só segurei as mãos dela e falei, repete comigo. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ela começou a responder assim, mas respondia. Quando ela repetiu a 3ª vez, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ela caiu num pranto tão forte. Momento da graça. Ela chorou muito. E ela, quem trabalha com assistência social, sabe que é um abraço que a pessoa entra em você. Uhum. Ela entrou em mim, naquela hora do abraço, né? E eu dei aquela guarita para ela, né? Dei um abraço de mãe, né? Para ela. E ela chorou. Ali foi um momento que realmente a graça de Deus para chegar naquele coração endurecido. Endurecido. Ela estava tão endurecida, ela não tinha se dado conta de que ela tinha matado 7 filhos, né? E aí ela chorou, falou, tá bom, doutora, tá bom, eu não vou fazer o aborto, mas eu não quero a criança. Eu falei, é um direito seu, é uma coisa nobre também entregar para adoção. Certo. É um gesto nobre, né? É certo. E aí eu falei, tá certo, a gente vai ajudar você e tal, vamos encaminhar para o conselho tutelar. E saímos daquele aconselhamento, ela ficou minha amiga, até hoje é minha amiga, né? E a gente orientou... Teve a criança? Teve a criança, mas aí é que tá. Quando chegou mais ou menos pertinho dela ganhar, ela me disse assim, doutora, eu não quero mais dar a criança, quero ficar com a criança. E aí foi um momento de muita emoção, né? Eu falei, não, o filho é seu, ninguém vai arrancar o filho do seu colo, né? E nasceu a Tawane, posso falar o nome da Tawane, né? E quando eu fui visitá-la, uma segunda e uma terceira vez, assim que eu chego na casa dela, a imagem que está lá de quem é? Jesus misericordioso. O poder da graça. A questão do aborto é uma luta espiritual. Ela é uma luta espiritual e nós precisamos de uma luta espiritual também de muita oração. Ana, as feministas também usam muito da questão de mulheres que foram abusadas, ou seja, que sofreram um estupro para querer justificar o aborto. Nesses casos o aborto deveria acontecer. Já chegou nas tuas mãos algum caso assim de uma mulher estuprada que veio a... Eu achei interessante você falar disso porque eu sempre tinha muito receio de atender mulher estuprada, né? E pedir assim, eu não me encaminho em casos assim. E naquele ano que eu fiz aquela oração, Jesus me encaminhou 2 casos, né? Presentes, né? Presentes para os amigos.
E aí ela foi estuprada, ela tem uma deficiência física, ela mancava de uma perna, ela não lembra nem do rosto do estuprador, porque ele colocou uma faca no pescoço dela e violentou no meio do mato, então ela não lembra. O que a sociedade diz para ela, todo mundo fala para ela? Aborta, porque se você olhar, você vai lembrar do rosto. Nem lembrar do rosto ela iria lembrar, porque ela não viu o rosto, né? Mas diziam que seria uma forma dela lembrar do agressor, né? Então nós fomos ao encontro dela, ela estava com 4 meses, você pode segurar para mim? Ela estava com 4 meses de gestação quando nós fomos ao encontro dela. Ela tinha nas mãos uma autorização judicial para poder fazer o aborto e ela chegou com a seguinte história. Eu fui a 3 médicos e os 3 médicos disseram que são católicos e alegaram objeção de consciência e eles estão se negando a fazer o aborto. Por favor, me ajude a fazer o aborto. A justiça mandava fazer, porque usa-se de um princípio da lei que não se pune em caso da mulher ter sido estuprada, porém os médicos, por questão de consciência, se negavam a fazer o aborto. Isso, e ela pedia então socorro. E engraçado e interessante nesse caso, porque ela era evangélica e nós marcamos o atendimento diante do sacrário de uma igreja católica, ela foi, né? Nós fizemos o atendimento ali. Então eu, ela, mais a minha parceira Maria José, também do Pro Vida, e Jesus, né? Sacramentado. E nós fizemos o atendimento dela como nós fazemos de todas, igual, né? E ela desistiu do aborto e também falou que ia entregar para adoção. No meio do atendimento todo, até ela nascer o bebê, ela desiste e fica com o filho. E ela olha para o filho e vê ela, porque esse menino, que se chama Daniel, ela deu o nome de Daniel em homenagem ao meu marido, que se chama Daniel, né? Então ela disse que quando ela olha para o Daniel, ela vê ela. Ela não vê o estuprador, ela não tem uma reação ruim de olhar para o seu filho. Não. O menino é tão parecido com ela, é xerox dela. E realmente a gente olha para o Daniel e vê ela, e ela olha para o Daniel e vê ela, né? Então imagina a emoção do meu marido indo no hospital buscar o Daniel. Eu sou Daniel, vim buscar o Daniel, né? Então foi muito emocionante. As pessoas talvez não saibam muito, mas casos assim, eles são muitos no sentido de aquela mulher que mesmo tendo passado por essa violência, nós na Casa Pro Vida já atendemos um caso assim, acompanhamos uma mulher que está feliz da vida pela sua filhinha que nasceu depois de um abuso também. Você me falava de recentemente um caso muito difícil de gêmeos, é isso? Eu já atendi 2 casos relacionados a gêmeos siameses, né? Gestação gemelar. E recentemente, agora essa semana, nós tivemos um caso difícil, né? Se trata de um corpo só com 2 cabeças, né? Então começou a ter, houve a formação, mas não teve uma divisão completa, né? Então um defeito de fábrica, digamos assim, né? E nasceram? Nasceram vivas, foram batizadas, Emily e Vitória, 2 cabeças, né? Foram batizadas. E diferente do que todos os médicos diziam, que se tratavam de um monstro, né? A gente dizia para os pais, são suas princesas, não são monstros. E os pais aceitaram muito bem? Os pais aceitaram, eles estavam com autorização judicial para o aborto. Quando nós fomos ao encontro deles, ela já estava com 6 meses, maior do que esse aqui, esse é de 5, né? E ela estava com 6 meses, nós acompanhamos por 1 mês e foi feito o parto cesáreo com 7 meses. Você me falava de uma frase desse pai ao ver a sua filhinha. Ele disse o seguinte, a vida grita forte que quer viver. Ele dizia isso. Então, eu vou me emocionar com relação a isso, porque está muito recente, mas Nós entendemos, com certeza é para se emocionar. Pois é. Os testemunhos são fortes, mas eles mostram para nós o quê? Eles mostram o valor da vida e de vale a pena lutar pela vida. Você pode ajudar essa obra, www.padrereginaldomanzotti.org.br. Nós já voltamos para mais um bloco com a Ana Cerqueiro. Programa Sim, a Vida está de volta. Olha, o programa hoje está tocando uns temas aqui fortes, mas não tira a criança da sala não, porque são temas que levam à conscientização. Para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com a doutora Ana Paula Cerqueiro, médica veterinária e atuante no Pro Vida no Rio de Janeiro. Ana, foi muito forte o bloco anterior, você falava, se emocionou, é claro, nós aqui nos emocionamos desse atendimento, dessas crianças gêmeas que nasceram, viveram pouco e o pai disse que valeu a pena, né, esse amor de pai. Nós estamos falando de vida, Ana. O aborto, como que ele é feito o aborto? Porque a gente fala de aborto, parece alguma coisa meio assim nas nuvens.
realmente, o que é um aborto? Como que ele é feito? Métodos de aborto? O aborto é uma tortura feita com a criança. Eu sempre resumo, quando eu não tenho muito tempo de falar com a mulher durante o atendimento, eu resumo o seguinte, que a gente sabe que seu filho vai morrer. Ou ele vai morrer esquartejado, queimado, arrancado aos pedaços vivos de você. A gente vai ver algumas imagens aqui, enquanto você vai falando, vão aparecer algumas imagens que vai relacionar isso que você está dizendo. Quando eu não tenho tempo de falar, conseguir esclarecer cada método, eu resumo assim, o bebê morre ou queimado, ou esquartejado, ou arrancado vivo da mãe. Mas quando eu posso, eu falo dos métodos, né? Então tem o método por sucção, curetagem, a microcesárea e o envenenamento salino. São os 4 métodos. Eu vou então demonstrar aqui nesse bebezinho de 3 meses. Você segura para mim? Então, esse é um bebezinho com 3 meses, tamanho verdadeiro. E aqui em volta temos o útero, as trompas e os ovários, né? E o canal cervical. O aborteiro, eu vou explicar para vocês exatamente como eu explico no atendimento, né? O aborteiro, ele força a cérvix, porque naturalmente a cérvix está fechada para poder proteger o bebê. Tem mulheres que normalmente quando tem algum problema na cérvix é feita a cerclagem. A cerclagem é feita exatamente aqui, é dado um nó para que a mulher não perca o bebê. Tudo para salvar a vida do bebê. Então, durante o aborto, essa parte anatômica da mulher é forçada com o bico de pato, né? Ele introduz o bico de pato, abre, e introduz 7 instrumentos em diferentes momentos para poder perfurar, para poder romper as 7 camadas que protegem o bebê. Então, ele introduz o primeiro instrumento, tira, o segundo instrumento, tira, o terceiro, até chegar no bebê. Então, ele perfura, né? Esses instrumentos, eles são perfurocortantes. Por maior habilidade que o aborteiro tenha, porque ele é um médico assassino, mas ele é médico, né? Por mais habilidade que ele tem, ele pode, sem querer, romper por dentro da mulher, no endométrio, que é o tapete que protege, né? Por que ele pode mover? Porque o bebê não está parado dentro da mulher. Tem bebê com 170 batimentos por minuto, 200 batimentos por minuto, então ele está tentando se proteger, se mexendo, né? Tem algo tentando agredi-lo, né? E ele está tentando se defender. Então, por isso que acontecem os erros do médico lancetar a mulher por dentro. No caso, não só a criança vai sofrer, como essa mulher vai ter problemas sérios no seu útero. Isso. Você imagina um instrumento perfurocortante na mão de um médico habilidoso, assassino, porém habilidoso, e esse instrumento podendo penetrar no endométrio, a mulher perde todo o sangue dela em 2 segundos. Aqui o médico faz uma hemorragia na mulher. E a criança nesse método? O que acontece com a criança? A criança é esquartejada no método da sucção, né? Da sucção ela não é esquartejada, na sucção ela é sugada, né? Então ele consegue ele rompe as 7 camadas, introduz a cânula da sucção, que se compararia a um aspirador de pó muito mais potente, né? Ou então aquela cânula do dentista que suga a nossa saliva. Imagine aquela cânula com maior potência. Então começa a sugar. Se o bebê estiver com a apresentação pélvica, ou seja, com os pés para baixo, ele começa a arrancar os dedos do pé. Vai ser mais fácil mostrar nessa criança aqui, né? Se a criança estiver com a cabeça, com as pernas para baixo, o médico começa a arrancar. Nós estamos demonstrando nesse tamanho maior para ficar fácil a visualização. Porém, nesse tamanho, os ossos não passam pela cânula. Aí é um outro método. É um outro método. Inclusive, uma das gestantes que eu fiz atendimento, ela falava assim, doutora, eu quero o método da sucção. E ela estava com 5 meses. E eu falei para ela assim, infelizmente, o aborteiro não vai conseguir fazer em você porque o osso da perna do seu filho vai entupir no cano. O fêmur já está muito grande já. Já está muito grande, né? Então, a gente teve que falar palavras duras e fortes para ver se caía a ficha que ela tinha um filho, né? Porque elas acham que não é nada. Bom, então, acho melhor voltar para cá, para esse tamanho. Então, ele introduz a cânula, suga, começa a aspirar os dedos do pé, a perna, vai aspirando tudo. Já está aquele suco de sangue no útero, tudo é aspirado, sugado, sobra somente a cabeça não passa na cânula. O médico retira a cânula, introduz uma pinça maior e consegue esmaga a cabeça com os fragmentos dos ossos boiando no sangue. Ele introduz de novo a cânula e aspira todo o conteúdo. Isso foi o método da sucção. Aí um outro método? É a curetagem. O procedimento é parecido. Detalhe, a mulher está sedada. Ela não vê nada disso, né? Nada disso. Isso feito em hospitais, que o pessoal diz, a luta das feministas é essa, né? Que seja feito, que seja legalizado porque é limpinho. Ou seja, as feministas querem que o nosso dinheiro, elas querem que o meu dinheiro, o seu dinheiro de impostos seja usado para isso nos hospitais limpinhos. Só que elas não dizem que no hospital limpinho, com um médico assassino e com um anestesista assassino, morre, além do bebê, que a gente tem certeza que morre, a mulher também pode morrer.
porque ela pode ter toda a assistência médica. Se ela perder o sangue dela em 2 segundos, mesmo que ela tome 3 bolsas de sangue transfusão, ela vai morrer. Vamos para o outro método? Sim, a curetagem. Então, introduz o mesmo processo inicial, só que ele introduz a cureta em vez da cânula e ele vai esquartejando o bebê que está tentando ali se salvar, se defender dos golpes mortais, e ele começa a esquartejar, a cortar o bebê também. Se o bebê tiver com a apresentação cefálica, com a cabeça para frente, ele começa a picotar a cabeça, mas é mais difícil. Ele introduz a pinça, esmaga a cabeça, ele pode associar com a cânula. Outro método é a microcesárea, que eles usam a partir desse tamanho e nesse tamanho também, né? Esses 2 tamanhos são os mais o que mais se utiliza, o aborteiro assassino, ele utiliza a microcesárea. É feita uma cesárea, uma incisão de cesariana, e o nome microcesárea é porque a incisão é menor, né? Então eles tiram o bebê através da cesárea. Como o bebê pode sair vivo, nós já temos relatos, né, de bebês que nascem com 4 meses e que é possível sobreviver na incubadora, né? Então, se é possível esse bebê sobreviver na incubadora e sair vivo, por que pensar, né, nessa possibilidade de matar? Mas eles fazem assim, eles retiram o bebê vivo, eles enforcam o neném vivo com o próprio cordão umbilical, ele é enforcado, ou eles cortam o cordão umbilical muito próximo ao abdômen, né, e o bebê morre de choque hipovolêmico. Todo o sangue do corpo dele sai em 2 segundos, né? E para não sujar a toalha da mesa onde a mulher está deitada na maca, o aborteiro coloca o corpo do filho morto em cima dela. E ela não vê isso porque ela está anestesiada. Ela está anestesiada, ela não vê isso porque antes falaram para ela que o aborto era somente um pouco de tecido a ser retirado numa cirurgia rapidinho que não iria causar nada. E Exatamente. Aí temos mais um quarto método. Tem o método do envenenamento salino, em que o médico faz uma injeção. Isso é um método, todos eles são horrorosos, né? Mas esse é feito com acompanhamento de ultrassom. O médico retira um pouco do líquido amniótico, naquele espaço de tempo ele introduz também um líquido concentrado salino em que o bebê morre queimado. E aí a mulher vai sentir o bebê quicando dentro dela, morrendo queimado. Ele sente que ele está sendo... Ele engole aquele líquido, ele queima por fora e por dentro. Muitas mulheres relatam para mim, nesses 10 anos, que fizeram esse método e na hora do bebê quicar, ela se arrepende nesse momento. Quando ela vê que o bebê sai, às vezes, vivo, queimado, não tem o que fazer, né? O bebê, alguns relatos, quando saem vivos, eles colocam na incubadora e a gente orienta as enfermeiras providas que estiverem perto, quem puder fazer, batizar essas crianças, né? Isso é uma coisa muito importante, o batismo das crianças, né? Nós sabemos que esse programa hoje, com esses relatos verídicos, verdadeiros, é muito forte. O programa é muito forte e creio que nós somos convidados, após o programa, a rezarmos pelas mães, que depois de acontecer algo assim, aquelas mães que abortaram por N situações, de repente possam estar angustiadas, sofrendo muito com isso, e rezar pelo fim do aborto no mundo, como a Ana colocava no primeiro bloco. Então, esses 4 métodos, Ana, é aquilo que, quando dizem legalização do aborto, é isso que querem legalizar. Sim, esses são os 4 métodos, entre aspas, oficiais. Existem os métodos caseiros, né? Os métodos caseiros, que são pílulas, medicamentos, sondas, e o bebê morre queimado também. Ou seja, é simples, realmente é uma situação assim, quando a gente fala de aborto, nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de vidas humanas. Isso. E isso que acontece com essas vidas humanas. Ana, qual a melhor forma de evitar isso? O que nesses 10 anos teus de experiência, qual a melhor forma de evitar o aborto? Nesses 10 anos já atendi meninas com 12 anos, 11 anos, 13 anos, 14 anos, grávidas, 16 anos, até mulheres com 40 anos grávidas, né? Então, a melhor forma de evitar aborto é o ensino para a castidade e o ensino da fidelidade dentro do matrimônio. Muita gente na sociedade diz que a melhor forma de evitar seria a distribuição de preservativos e pílulas e DIUs. Todo mundo fala isso. E eu tenho uma estatística minha pessoal, das mulheres que eu faço atendimento, né? Que eu sempre pergunto para elas, por curiosidade minha, né? Qual o método, você chegou a fazer algum método preventivo para não estar aqui, para fazer o aborto? E a maioria, número 1, pílula, né? Elas usaram pílula, teve uma que fazia monitoramento com celular, botava para despertar o relógio, ela tomava ininterruptamente por 6 anos a pílula e ela engravidou. Exato, e ela engravidou, né? Então, eu penso assim, imagina, se a pílula é a forma que a sociedade apresenta para evitar e a mulher engravidou, qual é a consequência de quem engravida tomando pílula? Procurar o aborto, né? Segundo lugar, camisinha. A maioria das pessoas, eu usei camisinha, o meu esposo utilizou, amarrou, mostrou para mim que não estava rompida. Então, eu não entendo, doutora, por que eu engravidei?
Aí eu falo, você já sabia que existem as taxas de falha do látex? Que pelo látex pode passar poros, tem os poros, pode passar partícula. Se passar um espermatozoide, você não vai morrer, porque mulher grávida não morre, mas pode passar partícula viral. Gravidez não é doença. E você pode contrair até doença sexualmente transmissível, né? E outras coisas que... No terceiro item é o DIU. Mulheres que utilizam DIU e que engravidam, né? Então, todos os métodos anticoncepcionais que a sociedade apresenta pra gente, eles têm as suas falhas e quando falham, o primeiro pensamento que as mulheres têm é de procurar o aborto. Doutora Ana Paula, nós agradecemos muito a tua presença. Você vai precisar vir aqui numa outra vez, porque são assuntos assim profundos e é 10, 11 anos de história sua em defesa da vida. Se você tiver mais dúvidas, que no momento aqui nós não tivemos condições, você pode entrar em contato conosco, simavida@evangelizarepreciso.com.br. Pode entrar em contato com o site da Casa Provida, www.casaprovidami.com.br. A doutora Ana Paula pode, através dali, desses meios, do site, do e-mail, estar respondendo a você. Muito obrigado pela sua presença, Ana Paula. E a todos nós nos encontramos no próximo Sim à Vida.